O positivismo meio que acaba com isso, né? Porque vai dizer, não, conhecimento positivo é o que a gente extrai dos fatos, da experiência. E direito positivo é aquele que a gente consegue observar, pegar, sem ter que ficar tentando decifrar a vontade de Deus. Direito positivo é o direito que o Estado diz que é direito. Então guardem isso aqui, tá? Na perspectiva do positivismo, o direito vai ser o que o Estado diz que é. Boa tarde, meu povo! Sejam bem-vindos e bem-vindas. Pessoal, o que é que a gente vai trabalhar aqui bem rapidinho, tá? Quero resolver isso nos 10, 20 minutos. A gente vai falar aqui sobre o que é positivismo jurídico, qual a importância de Kant para o positivismo, né? Para o positivismo jurídico, e ao final a gente vai resolver umas questõezinhas, tá bom? Vamos lá, começando com o que é positivismo. Para a gente entender o que é positivismo, a gente tem que conversar um pouquinho sobre esse camarada aqui, o senhor Auguste Comte, né? Comte, cujo nome completo era Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, né? Misericórdia. Esse cara era um francês e ele foi o filósofo criador da doutrina do positivismo. Guardem esse nome aqui, tá? Positivismo, guardem esse negócio aqui. Ele que cria essa doutrina. O que é que essa doutrina prevê? O que é que ela propõe? Vamos lá. O positivismo ele defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento que é verdadeiro, tá? Então, o conhecimento certo, o conhecimento de verdade é o conhecimento científico. Pois bem, para a gente entender isso com clareza, é interessante a gente dar uma olhada rápida aqui na lei dos 3 estados do Comte. Ele diz que a humanidade, né, nós, os seres humanos, nós nos desenvolvemos nesses 3 estágios aí. O primeiro estágio é o teológico. Nesse estado teológico, a gente explica as coisas a partir de Deus, né? Então, sei lá, deu um trovão, é Deus, né? É Thor lá martelando, batendo o martelo dele, ou então é Zeus, né? Esse é o tipo de essa é a espécie de explicação, é o tipo de explicação que a gente consegue dar para os fenômenos do mundo no primeiro momento, tá certo? O Comte vai dizer que depois a gente evolui, a gente se desenvolve para o estágio metafísico. Nesse estágio metafísico, a gente não explica mais com base em Deus, a gente vai explicar com base em entidades abstratas, como por exemplo, é o povo, né? Tá, mas quem é o povo, né? O que é que o povo pensa? Isso é, convenhamos, muito abstrato, né? Então, sei lá, é o povo, é o mercado, é a economia. E vejam, ainda hoje a gente explica muita coisa assim, tá? Eu mesmo aqui acolá dou alguma explicação dessa natureza. Mas o Comte vai dizer que esse segundo estágio já é uma melhorazinha, a gente já está chegando mais perto da verdade, mas ainda não é o suficiente, tá? E aí vem o terceiro estágio, o terceiro momento, que é o que ele chama de positivo. Essa aqui seria a etapa final e definitiva do conhecimento humano. Aqui o ser humano vai explicar a realidade por meio das leis naturais, tá? Então vamos pegar aquelas experiênciazinhas, né? Você ferve a água, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Veja, você não vai dizer que a água está fervendo por causa de Deus, nem por causa de uma entidade abstrata como o povo, o mercado, a economia. Não, você vai constatar que essa é uma lei, ela ferve sempre a 100 graus. Tá? Então o positivismo busca explicar a realidade com base nos fatos. Então, não importa muito o que é que eu acredito, não importam essas entidades abstratas, importa o que eu consigo demonstrar com base nos fatos, tá bom? Guardem isso aqui. Positivismo, portanto, o conhecimento positivo, o positivismo é essa perspectiva de que o ser humano, ele conhece, ele explica a realidade, ele produz um conhecimento verdadeiro a partir das leis naturais, a partir da descrição dos fatos, do conhecimento dos fatos, tá bom? Pois bem, por que é importante a gente saber disso?
Porque a ideia de positivismo jurídico, de direito positivo, vem daí, né? Se positivo é tudo aquilo que tem fundamento nos fatos, nos fenômenos que a gente consegue observar, na experimentação, né? Você botar água no fogo e pegar o termômetro para ver a quantos graus ela começa a ferver. Então, se a verdade vem de fora, vem dos fatos, o direito positivo vai ser aquele que a gente consegue observar também nos fatos, que a gente consegue observar objetivamente. Então, direito positivo vai ser sinônimo de Constituição, de lei, de decisão judicial, costumes que a gente consegue verificar empiricamente, né, que a gente consegue verificar de fato. Esse seria o direito positivo. E a gente já conversou em sala, esse é o entendimento que predomina na atualidade. Então, hoje em dia, todo mundo acaba sendo positivista, nem que não queira, tá certo? Então, hoje em dia, todos nós somos meio positivistas. Vamos lá. Então, voltei aqui para o slide 1. O segundo, eu comentei que o Comte, ele é o pai do positivismo, tá? Ele é o criador dessa filosofia, que é o positivismo. E o positivismo jurídico, ele vai vir daí, tá bom? E, por fim, chegamos no positivismo em si, tá certo? O que é que eu preciso que vocês entendam aqui? O Comte, ele estabelece essa chamada lei dos três estados, né? O primeiro estado, que é o teológico, a humanidade começa nele, a produção do conhecimento humano começa nele, tá? Nesse estágio teológico, a gente explica a realidade por meio dos deuses, tá bom? Então, se deu um trovão, uma chuva, alguma coisa assim, foi porque os deuses quiseram, tá certo? Esse é o primeiro estágio. O segundo estado é o metafísico. Aí a gente para de explicar as coisas com base em Deus e a gente passa a explicar com base em categorias abstratas. Então, dá um trovão, dá uma chuva, a gente não diz mais que foi Deus, foi Zeus, foi Thor, foi Odin. Não. A gente começa a utilizar categorias abstratas, como a natureza, né? E para os fenômenos sociais, a gente vai usar também entidades abstratas, como o povo, o mercado, a economia, tá certo? A gente vai trabalhar nessa perspectiva. E por fim, vem a etapa positiva, né, que é a etapa final e definitiva, na qual o ser humano vai explicar as coisas com base em leis naturais. Então, ele vai identificar a causa dos fenômenos e vai conseguir explicar esse negócio. O melhor exemplo, né, que eu até já falei mais cedo, você bota uma água no fogo e ela começa a ferver. E aí você mede a temperatura, você vê que ela ferve a 100 graus. Opa, a água ferve a 100 graus. Você faz essa experiência uma vez, faz duas, faz três, faz quatro, faz cinco, até que você constata que isso é uma lei. A água ferve, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius, tá certo? Então, o conhecimento positivo é esse, com base nos fatos, com base na experiência, com base no que a gente consegue verificar no mundo. Então, guarde isso aí, por favor. O conhecimento positivo é aquele conhecimento que a gente consegue construir com base nas coisas que a gente observa no mundo, tá certo? Vamos lá. E aí, eu cheguei no juspositivismo ou positivismo jurídico, né? Se para o positivismo em geral, o que é real, o que é verdadeiro, é o que tem fundamento nos fatos, né? Se positivo é o que a gente consegue verificar nos fatos, verificar na experimentação, né? Medindo em que temperatura a água ferve. Então, se a gente aplica esse raciocínio para o direito positivo vai ser aquele direito que a gente consegue observar objetivamente, né? Então, é a Constituição. A gente consegue pegar a Constituição e, estou vendo aqui a Constituição, uma lei, né? Uma decisão judicial, uma sentença do juiz. Então, o positivismo jurídico vai se referir a isso, a esse direito que a gente consegue observar nos fatos, tá bom? Esse é o entendimento, pessoal, que predomina na atualidade. Então, todos somos um pouco
positivistas, tá? Não vou negar para vocês, não vou mentir para vocês, todos nós somos um pouquinho #Kim Positivismo, tá? Por quê? Porque todos nós levamos a sério a Constituição, as leis, etc. Então todo mundo é um pouquinho, nem que seja só um pouquinho, parte desse time aqui, tá? Time Positivismo. Tá, se a gente parar para pensar, da onde é que vem a Constituição, a lei, as decisões judiciais? Em última análise, elas vêm do Estado. É o Estado que proporciona isso tudo para a gente, tá bom? Então, o juspositivismo, o direito positivo, vai ser esse direito estatal, esse direito que é feito pelo Estado. Agora, atenção, isso aqui não foi sempre assim, não. Já teve muita gente que defendeu que o direito era um produto, por exemplo, da natureza divina. Então, o direito era um produto da natureza de Deus. São Paulo, o santo da Igreja Católica, já defendeu isso. Santo Agostinho, também. São Tomás de Aquino, também. Todos eles defendiam que o direito era um produto da natureza divina, da inteligência de Deus, tá? Já teve gente que defendesse que era da natureza humana. Aristóteles diz alguma coisa nesse sentido. Cícero, o grande legislador, o grande jurista romano, né? E Hugo Grocio. Eles achavam que o direito era um produto da natureza humana. E, por fim, da razão, né? O melhor exemplo é o Kant. Ele vai fundamentar o direito natural na razão. Nessa perspectiva do justnaturalismo, atenção aqui para cima, ó, nosso querido justnaturalismo, o direito poderia ser considerado uma coisa natural no sentido de que ele não é uma criação nossa e ele não é uma criação do Estado, ele não vem do Estado. A gente decifra esse direito da natureza, a gente interpreta na natureza. Em sala eu fiz até aquela brincadeira, né? Sei lá, você tinha um sacerdote que cortava uma galinha, tirava as tripas da galinha, espalhava lá e interpretava o que é que era o direito. Então, essa ideia de direito natural é uma ideia de um direito que antecede o homem. Então, ele está na natureza divina, ele está na natureza humana, ele está na razão, mas enfim, o que é que eu quero dizer com antecede? Antes de você nascer, já existiria esse direito mágico que a gente consegue extrair de algum lugar. O juspositivismo meio que acaba com isso, né? Porque vai dizer, não, conhecimento positivo é o que a gente extrai dos fatos, da experiência. E direito positivo é aquele que a gente consegue observar, pegar, sem ter que ficar tentando decifrar a vontade de Deus, tentando decifrar o que é que pode ser a razão humana. Não. Direito positivo é o direito que o Estado diz que é direito. Então, guardem isso aqui, tá? Na perspectiva do positivismo, o direito vai ser o que o Estado diz que é. Se o Estado disser que é direito, vai ser direito. Se o Estado não disser, não é. E como eu já disse, esse é o entendimento que predomina na atualidade. Esse é o entendimento dominante, tá bom? Então, vamos lá, guarde isso aqui, tá? Direito positivo é igual a Estado, tá bom? O direito que o Estado faz e que a gente consegue observar na Constituição, nas leis, na decisão do juiz, etc. Tá bom? Como eu disse, nem sempre foi assim. Já existiu com muito mais força o justnaturalismo. Hoje em dia predomina o juspositivismo, o direito positivo. Tá bom, e qual a importância desse senhor aqui, o Kant, para o juspositivismo? Olha como era charmoso, bonito, elegante, nosso querido Immanuel Kant, né? Kant ele vai dar muitas contribuições para a filosofia e muitas contribuições para o direito. Eu separei 3. A primeira, ele contribui para a separação das ideias de direito e moral, tá certo? A segunda, ele reforça a necessidade da coação estatal. Então, ele reforça a necessidade da presença, da existência do Estado. E 3, ele contribui para uma noção de justiça formal, né? Que é aquela noção de que se a lei é a mesma para todo mundo, então ela é justa. Essa é a lei e acabou, não vamos ficar conversando muito sobre isso não. Vamos tratar de cada uma dessas questões agora, tá certo? Primeiro, ele contribui para a separação das ideias de direito e moral. Então nós vimos que para Kant a moral
ela é interna. Interna. Então, ela é uma lei que existe dentro de você, tá certo? O direito, por sua vez, vamos colocar aqui embaixo, direito. O danado do direito, ele é externo. Lembre que na aula eu comentei que a moral é autônoma, é uma lei que existe dentro de você, e o direito é heterônomo, é uma lei que existe fora de você, que a gente observa fora de você. Tá, essa moral é interna, então cada um vai ter sua própria moral? Não. Kant acreditava que ele tinha chegado numa regra moral válida para todos, né? Que é o famoso imperativo categórico dele. Haja tendo sempre ao outro como um fim nele mesmo e nunca como um meio, tá certo? Então você deve agir, né, tendo sempre a humanidade na sua pessoa e na pessoa dos demais como um fim, nunca como um meio. Recapitulando o que é isso aqui, lembra do exemplo que eu dei em sala quando eu peguei a caneta e entreguei ao colega. Quando você realiza um ato, a sua intenção pode mudar e o resultado ser o mesmo. No primeiro exemplo que eu dei em sala, eu pegava a caneta do chão, entregava ao colega e a minha intenção era ajudá-lo. Ou seja, ele era o objetivo, ele era o fim da minha ação, ele era o objetivo da minha ação, né? Nesse primeiro caso, tá ok com a moral, tá de acordo com a moral. No segundo caso, eu entregava a caneta a ele porque eu queria tirar proveito dele, porque eu queria me aproveitar da situação. Nesse segundo caso, embora o resultado seja o mesmo, embora a caneta volte para ele, a minha intenção não era uma intenção moralmente correta, eticamente correta, tá? Então, quando a gente fala que a moral é interna, não é, na perspectiva de Kant, tá? Não é que cada pessoa vá ter sua moral própria e única, e isso vai variar de pessoa para pessoa, não, tá? Ela é interna, porém, existe, isso para Kant, tá? Uma lei moral, existe o famoso imperativo categórico, imperativo categórico, que é esse. Você deve agir tendo ao outro sempre como um fim, sempre como um objetivo, nunca como um meio para você se dar bem, tá certo? Nicolas está aí, para mantermos a tradição, eu vou brincar com Nicolas, tá certo? Então, no meu comportamento com Nicolas, na minha relação com ele, no meu convívio com ele, os meus atos devem ter sempre a ele como objetivo. Eu devo estar sempre pensando no bem dele, no que é melhor para ele. Essa deve ser a minha intenção, essa deve ser a minha vontade. É isso que diz o imperativo categórico. Eu fiz uma comparação em sala do imperativo categórico com o mandamento cristão, de amar ao próximo como a si mesmo. É muito parecido, é praticamente a mesma coisa, tá certo? Então você, pela moral kantiana, você deve agir sempre tendo a outra pessoa como um objetivo, nunca como um meio para você se dar bem, tá certo? É isso, pessoal. O Kant, ele constrói essa regra moral universal, esse imperativo categórico, que é uma lei que deveria estar dentro de cada um de nós, tá? E ela é universal no sentido de que, se cada um de nós agir dessa forma, certamente as coisas serão melhores. Então, todos devemos agir dessa forma, tá bom? Essa é a forma correta que a gente tem de agir, tá bom? Vamos comparar isso com o mandamento cristão. Amar ao próximo como a si mesmo. Eu não estou falando da primeira parte, né, amar a Deus sobre todas as coisas, para focar nessa segunda parte, que é a parte parecida com a do Kant. Amar ao próximo, ao teu próximo, como a ti mesmo. Veja, isso é uma regra geral, uma lei universal, mas tem que estar dentro de você, porque o amor que você sente só pode estar dentro de você, ele não pode estar fora, tá certo? Então, é por isso que é uma lei universal, porque vale para todo mundo, mas o lugar onde ela fica guardada, onde ela fica, digamos assim, escrita, não é numa Constituição, não é numa lei, não, é dentro de você, tá bom? O direito, por outro lado, ele é externo. Esse direito, que é externo, que é heterônomo,
ele é o que garante que a gente vai funcionar bem, que a gente vai ter liberdade, que a gente vai conviver em harmonia. Porque, afinal de contas, se a gente depender só da moral, a gente não tem como obrigar ninguém a fazer nada. O direito colocado pelo Estado, por outro lado, esse sim, garante que as pessoas vão se comportar bem. Mas veja, enquanto isso, eu quero reforçar isso aqui para vocês, hein? Eu quero reforçar esse negócio. A moral, ela é interna. O direito, ele é externo, tá? Então, enquanto a moral, ela vai estar dentro de você, por mais dentro de cada um de nós, né? Cada um. Por mais que seja uma lei universal que vale para todo mundo, mas ela está dentro da gente, o direito, ele é externo. Ele está fora. Está fora. O que é que eu quero dizer com isso? Ele está na Constituição, ele está na lei, ele está na decisão judicial, o que o juiz decide, ele está nos costumes, ele está fora da gente. Na moral, o que vai valer, o que vai ser importante é a nossa intenção, tá? Então, a nossa intencionalidade. Intenção. Então, na moral, para a moral, o que é importante é o que eu pretendo fazer, como eu estou exercendo a minha razão, a minha liberdade, o que está me motivando. No direito, não. No direito, o que vai importar é o resultado. É o resultado da ação. Deixa eu dar um exemplo para você. Você contrata alguém para fazer uma reforma na sua casa. Celebra um contrato com essa pessoa. Existe uma lei chamada Código Civil que regulamenta esse contrato. Para o direito, não importa a sua intenção, se você está pagando feliz ou você está pagando triste o serviço, se você está achando barato ou está achando caro. E não importa se o cara está feliz ou triste de fazer esse serviço para você. O que importa é, o serviço foi feito, o contrato foi cumprido. Tá bom? Para o direito é isso. Para a moral é o inverso. Para a moral o que importa é o que está dentro do seu coração. Tá bom? Então essa é a diferença entre direito e moral. É importante a gente esclarecer isso. Vamos passar aqui para o próximo slide. Qualquer coisa, se aparecer dúvida, a gente volta. Tá bom? E aí, Kant, como eu disse a você, ele reforça a necessidade da coação estatal. Porque, veja, existe um direito, Kant vai dizer que tem direito natural, a liberdade e tal, mas esse direito natural tende a se tornar positivo. Vou até escrever aqui, né? Tem o direito natural, né? Mas esse direito natural, ele tende a se tornar um direito positivo. Ele tende a ser reconhecido na lei pelo Estado. O Kant, vamos lembrar, ele tinha uma visão do ser humano que não era muito positiva, não era muito boa, não, tá? Ele era, inclusive, paranoico, ele tinha pesadelos, achando que alguém ia invadir a casa dele para roubar, para matar, essa coisa toda. Ele era assombrado com isso. Então, ele pensava o seguinte, rapaz, não dá para a gente confiar só no direito natural, não. Porque, veja, o direito natural, por mais que ele decorra da razão humana, ninguém é obrigado a cumprir. Então, a qualquer momento, as pessoas podem brigar, podem se desentender, podem se matar. O direito natural, ele tem que ser transformado em direito positivo. Ele tem que ser transformado em Constituição, ele tem que ser transformado em lei, ele tem que ser positivado, tá certo? Ele tem que estar no papel. E, mais importante, esse negócio aqui, além de ser feito pelo Estado, é o Estado quem escreve isso aqui, tá? É o Estado que aplica isso aqui e que obriga o cumprimento. Então, a Constituição, para ser efetivada, o Estado vai lá e efetiva. A lei, o Código Penal, né, que estabelece os crimes, por exemplo, o artigo 121, matar alguém, pena 6 a 20 anos. Se João matou José, é o Estado que vai lá, prende João, condena João a uma pena entre 6 e 20 anos. Então, o Estado tem esse poder de coação, de obrigar as pessoas a cumprirem o direito, a obedecerem o direito. Isso na perspectiva do Kant, tá certo? Então, ele reforça a necessidade
desse camarada aqui, que é o Estado. Por que isso? Porque ele viveu justamente na época que os estados nacionais estavam se consolidando, estavam ganhando muita força, estavam assumindo o monopólio estatal da violência com vontade, tá? Então, o Kant reforça a importância, a necessidade do Estado como agente produtor do direito positivo e como esse agente que realiza essa coação que obriga as pessoas a cumprirem o direito. Tá bom? Então, o Kant, ele reforça a necessidade do Estado. E, por fim, contribui para uma noção de justiça formal, né? Aqui não tem muito mistério, não. Aqui a gente vai comparar o Kant com Aristóteles. Enquanto Aristóteles... Aí, eu disse que a gente ia voltar a falar nele, né? O Aristóteles acreditava numa justiça distributiva, acreditava na equidade, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, tá? Então vamos pegar um exemplo fácil disso para a nossa convivência, para o nosso dia a dia, tá? Eu sou professor de vocês no primeiro semestre, a maioria que está aqui é no primeiro semestre, e eu sou professor da turma de Administrativo 2 no sexto semestre. Veja, eu não posso chegar com a mesma prova, o mesmo nível de dificuldade para o aluno do primeiro e o aluno do sexto semestre. O aluno do sexto semestre já faz 3 anos que ele está na faculdade, ele já está acostumado, ele já tem mais bagagem, mais conhecimento. Vocês, claro, vão chegar lá, mas vocês ainda estão no primeiro. Então, Aristóteles ia dizer o seguinte, ia dizer, ó, aqui você faz uma prova mais tranquila e aqui você faz uma prova um pouquinho mais difícil, né? Vamos mudar o símbolo aqui, vamos colocar o maisinho como sinônimo de dificuldade. Aqui você faz uma prova nível 1, no sexto semestre você faz uma prova, sei lá, nível 3, um pouquinho mais puxada, um pouquinho mais complicada, porque o aluno do sexto semestre já está acostumado com isso. Pois bem, essa é a ideia do Aristóteles. O Kant pensa assim? Não. O danado do Kant vai dizer o seguinte, ele vai considerar que justiça, né, justo, é o que é igual para todos. Então, justo para Kant seria a mesma prova para todo mundo. Todo mundo. Então, equivale a dizer o seguinte, a prova pode ser fácil, pode ser difícil, mas tem que ser a mesma para todo mundo. É por isso que a gente chama de justiça formal, porque ela está ali na aparência, ela não está produzindo um resultado necessariamente justo, tá certo? Então, essa é a noção de justiça para Kant. É a mesma lei para todo mundo? É. Então, não interessa se ela é boa, se ela é ruim, o que interessa é que é a mesma para todo mundo. Essa é outra contribuição de Kant para o positivismo, porque no positivismo isso é muito forte. A gente vai estudar Kelsen aí próxima semana, e o Kelsen vai dizer basicamente isso, é o direito, paciência, né? Então, vamos para as questõezinhas, tá certo? Primeira questão, CESP-Sebrasp 2021, concurso de técnico. Considerando os princípios e valores da ética e da moral, julgue o item subsecutivo. Para Kant, o princípio supremo da moralidade está diretamente relacionado à maximização do bem-estar geral. Eu vou pedir que vocês coloquem aí no chat C para certo ou E para errado, de acordo com o que vocês acham. Se você achar que está certo, tá? Você coloca um Czinho, né? Então, você achou que está certo, você coloca o C, certo? E você achou que está errado, você coloca um E, errado. Lembrando que CESP é certo ou errado, não é VOF. E eu acho que vocês vão cair numa casca de banana, viu, nessa daqui. Eu acho que essa vai enganar muita gente. Hashtag só acho. Vê aqui o que é que vocês estão dizendo. Certo, certo, certo. Meu Deus, não vai ter um voto pro errado. Vamos lá. Pois eu vou ser o do contra, tá certo? Eu vou colocar que tá errado e eu vou dizer a vocês por que é que eu coloquei que tá errado. Vamos analisar a danada da questão com calma.
Para Kant, o princípio supremo da moralidade, então atenção, a gente não está falando do direito, a gente está falando da moral, está diretamente relacionado à maximização do bem-estar geral. Maximização do bem-estar geral. Maximização do bem-estar geral, isso aqui é um objetivo, não é não? Isso aqui é um resultado. Então, se você diz isso aqui, você está dizendo, olha, para Kant, o princípio máximo da moralidade está relacionado ao resultado. Isso aqui, maximização do bem-estar geral, seria o resultado. Só que se lembre que para o danado do Kant, o princípio supremo da moralidade, ele não está relacionado a nenhum resultado. Ele está relacionado à sua razão, ao que está dentro de você, ao que lhe motiva, ao que você pretende com o seu ato. Então, para Kant, se a sua intenção é boa, o resultado pode até ser ruim, mas moralmente o seu ato vai ser correto. Vamos ver o gabarito dessa danada. Errado. Olha aí. Para Kant, se a gente está falando de moral, o que vai importar não é o resultado da sua ação, se ela maximiza o bem-estar geral ou não. O que vai importar, o que vai ser realmente relevante e importante é a sua intenção. O que é que você pretendia com aquele ato? Lembra do exemplo da caneta. Peguei a caneta e devolvi para você, porque no meu coração eu queria lhe ajudar. Meu ato é moralmente correto. Peguei a caneta e devolvi para você porque eu queria me aproveitar de você. Nesse caso, meu ato é moralmente errado. Tá? Não está de acordo com o imperativo categórico, não está de acordo com o princípio moral. Pelo princípio moral, a finalidade do meu ato deve ser sempre você, nunca eu mesmo, nunca eu tirar proveito de você, tá bom? Então, o princípio supremo da moralidade, ele está relacionado à minha intenção, à minha razão, o que é que me motiva a fazer isso. Tá bom? Ficou claro? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, ver se vocês entenderam. Vamos comparar novamente com o mandamento cristão. Amai ao próximo como a si mesmo. É possível que você, amando o seu próximo como a você mesmo, que você desejando fazer o bem a uma pessoa, você acabe tendo uma ação errada? É. Às vezes você quer fazer uma coisa boa, mas foge do seu controle. Eu vou tentar lhe ajudar e acabo lhe prejudicando. Você me pede uma caneta emprestada, tá certo? Eu lhe empresto essa caneta aqui, com toda boa vontade, só que a caneta estoura na sua mão, lambuza você todinho de tinta. Veja, moralmente a minha intenção foi boa. Eticamente eu estou correto. Eu estava tentando fazer um bem para você. Mas, infelizmente, apesar da minha intenção ser boa, o resultado foi ruim. A caneta estourou e lhe sujou todo. Mas veja, o que vale nesse caso é a minha intenção. O que vale nesse caso é a minha razão, a razão do meu ato. Por que que eu fiz isso por você? Eu não queria lhe prejudicar. Eu não tinha como adivinhar que a danada da caneta ia estourar. Tá certo? Então, para Kant, a moral é interna. É a minha intenção. Se isso vai produzir o bem comum, o bem-estar geral, a gente até acha que vai, né? Mas assim, vai que tem algum imprevisto, vai que tem algum acidente, né? Pois bem, vamos para a próxima questãozinha, que é aquela que eu lancei lá no grupo da sala. CESP, SEBRASP, Tribunal de Justiça da Bahia, Juiz Leigo 2019. Considerando a doutrina de Kant, julgue os itens a seguir. Primeiro, existe uma lei moral universal. Essa aqui eu vou colocar verdadeiro logo de cara. Por que que eu vou colocar verdadeiro? Porque ele de fato constrói um mandamento moral universal. Agir tendo ao outro sempre como um fim, nunca como um meio, né? Ele estabelece essa regra moral universal, o famoso imperativo categórico, né? Dito de outra forma, traduzindo na perspectiva cristã, existe uma lei moral universal, amar o próximo como a si mesmo. Pronto, bacana. Ela vale para todo mundo, se ela vale para todo mundo, ela é universal. Se a primeira é verdadeira,
eu já vou eliminar a A, porque não pode ser só o 2 que está certo. Já vou eliminar a B, não pode ser só o 3 que está certo, tá bom? A C, 1 e 2 estão certos, a D, 1 e 3 estão certos, a E, todos os itens estão certos. Já eliminei duas alternativas. 2. O imperativo categórico representa uma ação objetivamente necessária dada pela razão. Eita, essa daqui a banca caprichou na redação, né? Na hora da prova, a gente coloca uma interrogaçãozinha aqui, né? Vamos passar para outra. 3. O conceito moral de boa vontade está obrigatoriamente interligado ao resultado da ação. Espera aí, essa aqui está esquisita. O conceito moral, então estamos falando da moral kantiana, né? Está obrigatoriamente interligado ao resultado da ação. Espera aí, resultado não. Para Kant, o que importava era a intenção. Falando de moral, tá? Se fosse direito, o que ia importar era o resultado. Mas falando de moral, o que importa é a intenção. O que importa é o que está no seu coração. O resultado da ação independe da sua vontade, né? Independe da sua intenção. Pega o exemplo que eu te dei. Você me pediu a caneta emprestada, eu te emprestei a caneta, só que por um acidente a caneta estourou, te lambuzou todinha de tinta. Veja, a minha intenção foi boa, moralmente correta. O resultado, infelizmente, foi ruim, porque a danada da caneta estourou. Então, essa terceira aqui, sinto muito, mas ela não pode estar certa, né? Essa terceira aqui vai estar errada. Ao que tudo indica, a correta vai ser essa daqui. Mas vamos analisar a 2 novamente, para a gente ter certeza, né? O imperativo categórico representa uma ação objetivamente necessária. Então, o imperativo categórico representa uma ação objetivamente necessária, dada pela razão. Vamos lá, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Vamos pegar aquele exemplo que eu dei em sala. O seu colega, que você não gosta, tá certo? Lhe pede uma caneta no dia da prova, uma caneta emprestada. E aí você não gosta da pessoa, você não está muito afim de ajudar a pessoa, mas você pensa, reflete no seu coração e decide: vou fazer o bem, vou seguir o imperativo categórico kantiano. Esse meu colega que eu não gosto dele, eu vou agir tendo ele como um fim, tendo ele como um objetivo, né? E você toma essa decisão com base na sua razão, não é? Então, essa daqui, ao que parece, também vai estar certa. O gabarito, portanto, vai ser letra C. E olha aí, é a danada da C mesmo, né? Apenas os itens 1 e 2 estão certos. Então, pessoal, foi interessante a gente fazer essa revisãozinha, né? Foi interessante a gente conversar sobre isso, para você ter em mente essas... É por isso que tem gente que acha que a filosofia de Kant é tão difícil, né? Porque você tem uma regra moral universal, o outro deve ser sempre o objetivo. Ao mesmo tempo, essa regra, embora seja universal, no sentido que vale para todo mundo, ela mora dentro de você, né? Se você não quiser cumprir, você não cumpre. Então isso realmente confunde um pouco a gente, tá? Mas a gente vai resolvendo essas questões, a gente vai debatendo isso, a gente vai amadurecendo isso. E fiquem tranquilos, fiquem tranquilas. Eu garanto que até o final do semestre isso aqui vai estar facílimo para vocês. Isso aqui vai ficar automático para vocês, tá? Eu quis fazer essa aula também para a gente ter essa conversazinha rápida aqui no final. Tudo quando a gente começa a fazer é difícil, tá? Quando você começa a dirigir, meu Deus do céu, você está lá nervoso, preocupado, tem que passar a marcha, tem que acelerar, tem que olhar para um lado, olhar para o outro. Com o tempo aquilo se torna normal para você. Quando você começa, sei lá, a namorar, é o nervosismo maior do mundo, você se treme, preocupado, não sei o que, inseguro, depois fica natural para você, fica normal para você. Estudar, tá na universidade, é da mesma forma. É natural que agora, nesse comecinho, vocês tenham um pouco de dificuldade com filosofia, vocês tenham um pouco de dificuldade com as outras matérias, mas acreditem,
isso vai ficar natural para vocês, isso vai ficar automático para vocês, tá bom? Então, se vocês estiverem tendo alguma dificuldadezinha agora nesse começo, não se preocupem, não se aperreiem, tá bom? Mantenham a calma, que isso vai ficar natural para vocês. Compara com isso, aprender a dirigir. Aprender a dirigir no começo, meu Deus do céu, era a coordenação motora maior do mundo, porque você tinha que segurar a direção, você tinha que acelerar e frear com os pés e pisar na embreagem, você tinha que soltar a direção para passar a marcha, era uma loucura. Com o tempo, isso se torna automático para você. Você consegue dirigir pensando em outra coisa, ouvindo uma música, ouvindo uma aula, conversando sobre outra coisa, sabe? Porque aquilo se torna automático. Estudar, lidar com filosofia, introdução ao direito, ciência política, redação jurídica, isso também se torna automático para vocês. E eu digo porque eu sei, meus alunos no 6º semestre, isso aqui tudo já é automático para eles. Tá bom? Ficamos por aqui. Eu espero sinceramente que tenham gostado. E é isso, ficamos por aqui. Beijão no coração de vocês e nos vemos em sala de aula.